Boa noite, pessoal. Obrigada, Letícia, Fernanda, Dara, por terem topado estar aqui nesse painel com a gente. Não vou mentir, não teve gente que eu convidei que negou. Então, sim, de verdade, obrigada mesmo, porque eu sei que existe, né, uma procura muito grande, tanto das empresas por brasileiros, como dos brasileiros pelas empresas que vocês trabalham, né? E eu achei que seria bacana a gente fazer um grande painel aqui, né, da gente conversar e saber um pouco como é que foi a história de vocês, como é que vocês... qual foi o caminho que vocês fizeram? Vocês entraram, por exemplo, mandando só o currículo pelo site, vocês mandaram o currículo por alguém internamente. O que vocês puderem compartilhar de experiência com a gente vai ser ótimo. Eu queria primeiro convidar todo mundo a fazer dessa vez não vai ser perguntas sobre as pessoas que estão participando, as perguntas vão ser sobre as empresas que a Letícia, a Dara e a Fernanda trabalham, para a gente saber o quanto vocês já conhecem essas empresas. Então, vou colocar aqui para todo mundo os slides. Vocês estão vendo? Sim. Show. Então, eu queria pedir para vocês entrarem nesse arraslides.com/KB1818. Vou mandar também pelo chat. All of them. Esse primeiro foi mais para vocês entrarem no link e a gente começar a brincadeira, porque vai ser uma competição e quem ganhar, o que vai ganhar? A gente toma um café. Quem ganhar, a gente toma um café junto. Vamos lá. Então, agora o próximo já é o quiz e vocês precisam escrever o nome. E aí, quando todo mundo que tiver aqui, as 12 pessoas que estão online, se cadastrarem, a gente começa. E aí, vamos lá, pessoal? Vamos começar? Então, quem responder mais rápido, conta a resposta certa e quem responder mais rápido. Em que ano o Move foi fundado? Duas pessoas acertaram. Quem foram as duas pessoas que acertaram? Daniel e Alexandre. Daniel foi mais rápido. Buscaram no Google. Mais rápido. Vamos para o próximo. Também, o tempo também conta. Qual é o negócio da Fiverr? Pagar para ter mais do que 15 pessoas. Todo mundo acertou? Não! 8 pessoas acertaram.
Vamos ver quem é que está em primeiro lugar. Daniel. Show. Vamos para a próxima? Agora é da Wix. Aonde fica a sede da Wix? Essa é fácil. Tel Aviv. Quem falou que era em Haifa? Daniel na liderança, longe. Vamos ver agora. Agora são as difíceis. Essas foram só para esquentar. Em que ano a Movit foi adquirida o nome da empresa, e o valor? Vocês podem separar as respostas por vírgulas. Ano, vírgula, a empresa que comprou a Movit, vírgula, qual o valor? Tava em... Google, Waze! Uau! Pô, pessoal, nem Intel, ninguém tentou Intel? Passou em quase todos os jornais, né, na TV. Peraí, ai, meu Deus, o que eu fiz? Bom, eu queria mostrar qual foi a resposta, né? Não sei se vocês viram. Foi esse ano, 2020, foi comprada, a Movit foi adquirida pela Intel e foi por 900 milhões de dólares. Eu acho que eu acabei saindo, vamos ver. Letícia, essa eu espero que eu tenha acertado, porque eu peguei a informação mais atualizada no site. Agora, se está atualizado no site... Marketplace da Fiverr está disponível em 5 línguas. Quais são elas? Pra gente ainda. Eu errei. Sim. Qual que você colocou? Eu coloquei a segunda. Alemão e italiano, mas não tem português. E tem, né? O Marketplace tem. A que eu coloquei tinha português, sim. Então pode ter sido com russo. Enfim. Vamos para a próxima. Uau! Marcos passou, Daniel! É a última, pessoal. Em que ano foi o IPO da Wix num valor irrisório e hoje um share custa $250 com um rendimento de 1.415% desde o IPO. A resposta certa é 2013 e o valor inicial foi de $16,50. Hoje vale 250. Vamos ver quem é que ganhou, Marcos. Aí não vale, Marcos, que ele já ganhou ele já ganhou um presente especial esse final de semana. Gostaram, pessoal? Sim, foi legal. Sim. É só para a gente aquecer um pouco os ânimos e começar o nosso papo. Bom, vamos lá, vamos começar. É a primeira vez também que eu estou fazendo uma moderação de um painel, então eu estou bem animada. Mandei um e-mail para as meninas hoje de manhã, já com várias instruções. Vamos todo mundo se preparar para a gente fazer um painel bem bacana para o pessoal. Vocês querem falar alguma coisa antes da gente começar? Não, eu acho que o início já vai ser falando um pouco da nossa vida antes, né, de Israel, então acho que é um bom começo quando a gente veio. Então vamos ver, vamos lá.
Vamos começar assim, fazer por ordem alfabética. Então, a primeira, agora a Dara, depois a Fernanda, depois a Letícia. Uhum. Eu queria que vocês compartilhassem um pouco com a gente, né, como é que era a vida profissional de vocês antes da Aliá, né, antes de vocês imigrarem para Israel. Contar um pouquinho da vida profissional, o background de vocês. Obrigada, Carol, pelo convite. Você está me ouvindo bem? Sim. Bom, eu sou de São Paulo, eu vim para Israel no início de 2015, eu vim fazer um programa do Massá e no Brasil eu trabalhei alguns anos como gerente de projetos, eu trabalhei bastante na área cultural, assim, artística, trabalhei bastante com museus, exposições de arte, esse era mais o meu campo. Trabalhei no MASP, que é o Museu de São Paulo, na parte de comunicação. Trabalhei numa produtora de museus. Eu montei o Memorial da Imigração Judaica, no Bom Retiro, e o Cais do Sertão, um museu no Recife. Tive uma experiência como jornalista antes disso, e numa redação de um site. E antes de tudo isso, eu estudei arquitetura, mas não me formei. E depois estudei na FAAP, produção cultural. Esse é mais ou menos o meu background antes de vir para Israel. Eu era bem focada em cultura, né? Assim, bem numa parte mais de arte. Cultura, arte, sim. Legal. Sim. Muito legal. Fernanda, você pode compartilhar um pouquinho da sua história com a gente? Carol, obrigada e obrigada pelo convite também. Eu não tenho um grande histórico profissional antes de Israel. Eu digo que a minha experiência é mais israelense do que brasileira no campo profissional. Mas em 2019, antes de eu me mudar para Israel, eu era estudante de design de móveis. Não era nem design de produto ou gráfico, era design de móveis bem específico. E em Curitiba, no Paraná, de onde eu sou. E eu estava preparando minha monografia de conclusão do curso. Eu estava para finalizar já o curso quando eu decidi que eu iria me mudar para Israel. Naquela época, em 2019, lá em Curitiba, eu fazia estágio num escritório de arquitetura. Eu pedi demissão desse estágio depois de uns 10 meses. Depois que eu vi que eu estava fazendo mais venda do que projeto, que era o que eu queria fazer. E vendas não era a minha praia mesmo. Então, eu tinha pouca experiência, né? Menos de um ano nesse estágio. Então, quando eu cheguei em Israel, eu até tentei encontrar trabalho na área de design, mas eu entendi que como eu era imigrante, sem o idioma, sem uma rede de contatos, né? Que a rede de contatos é muito importante para quem trabalha com design, especificamente. E recém-formada, né? Eu vi que seria muito difícil. Então, foi aí que a ficha caiu e eu entendi, ok, talvez eu vou ter que me reinventar, eu vou ter que procurar outras coisas que talvez eu nunca nem sonhei trabalhar na vida. Então, foi isso que eu acabei fazendo quando eu cheguei aqui. Acha que o fato de você ter vindo com pouca experiência anterior foi, no caso, mais fácil para você conseguir alguma coisa aqui? Ou... Eu acho que sim. Se você precisa se reinventar e você ainda não está bem dentro de uma área, você não está de cabeça ainda dentro de uma coisa, é mais fácil, porque você não sente que você está abrindo mão de algo que você lutou por anos para ter aquela experiência, para conhecer aquele campo bem. Então, eu vejo como uma vantagem de eu não ter tido muita experiência, então eu pude olhar para áreas novas com um olhar assim mais leve, sem medo de tentar. Legal. Letícia, você pode agora compartilhar com a gente um pouquinho da sua história? Sim, primeiramente, muito obrigada, Carol, pelo convite. Achei uma iniciativa super, super legal do Kadima. Obrigada. Meu nome é Letícia, eu sou de Campinas, eu sou formada em Economia pela Unicamp. Comecei a universidade, na verdade, em 2010 e nesse mesmo ano eu trabalhei como funcionária pública da Unicamp.
Depois da experiência como funcionária pública, eu tive experiência na área de finanças, que era mais relacionado com a minha área. Depois de finanças, tive experiência com mais fraude e risco na KPMG, que foi o meu último trabalho antes de vir para Israel. Acho que é basicamente isso, assim, no Brasil, de experiência profissional. Eu vim com bastante experiência, na verdade. Eu vim para Israel em 2016, então já tinha 6 anos de experiência. Um pouco diversificada, porque eu comecei na área de funcionalismo público, que não estava relacionado com a minha faculdade, e depois, logo que eu me demiti do cargo público, tive essa experiência como estagiária e depois como trainee na KPMG. Mas eu vim, sim, com uma experiência que me ajudou bastante. Mas vamos deixar para as próximas perguntas. Como isso me ajudou. Legal. A próxima pergunta. Bom, então vocês chegaram em Israel, cada uma num ano diferente, numa situação diferente. Queria que vocês contassem também onde vocês moram hoje e o que vocês gostam de fazer no tempo livre de vocês. Eu morei em Tel Aviv, aí quando eu resolvi fazer aliá, eu morei em Ra'anana, no Merkaz Klitá, e depois voltei para Tel Aviv e hoje moro em Givatayim. E o que eu gosto de fazer no meu horário livre eu gosto de fazer exercício, yoga, que mais? Mudar os móveis da minha casa de lugar, organizar. Eu sou meio Marie Kondo. Meu namorado não aguenta que eu mudo tudo de lugar. Tô tentando nessa quarentena começar a bordar para fazer alguma coisa criativa e sair do celular. Acho que é mais ou menos isso. Sou meio caseira. Legal. Agora, para mudar um pouco, então, Letícia, onde você mora e o que você gosta de fazer na sua hora livre? Quando eu cheguei em Israel, em 2016, eu morei 10 meses em Ramat Sharon. Depois de Ramat Sharon, eu mudei para Ramat Gan, que é onde eu tô até essa semana. Sexta-feira eu mudo para Tel Aviv. Uau! Que chique! Obrigada. E o que eu gosto de fazer? Bastante coisa. Eu sou caseira também, mas eu amo café, sentar para um café e bater papo. Eu gosto de passear com a minha cachorrinha, Pete. Eu também gosto de fazer yoga, gosto de caminhar muito. Às vezes eu vou a pé de Ramat Gan para Tel Aviv, até a praia, 1h30. E você? Onde você está morando e o que você gosta de fazer no seu horário livre? Bom, eu desde que me mudei para Israel, eu sempre morei em Herzliya. Meu marido sempre viveu a maior parte da vida dele aqui em Herzliya, ele não queria se mudar. Eu até tentei convencer ele no início a morar em Tel Aviv. Para mim, Herzliya era muito pequena, saindo do centro de Curitiba, uma cidade como Herzliya era quase uma vila para mim. Então, foi difícil me acostumar. Hoje eu entendo e hoje eu aprecio muito a tranquilidade de Herzliya, o quanto é uma cidade bonita e quanto é relativamente próxima de Tel Aviv, né? Você não está isolado do agito, mas é bem mais quieto, bem mais pacato. E hoje eu amo e não saio por nada nesse mundo. Então, estou aqui mesmo, não pretendo me mudar. E o que eu gosto de fazer, bom, como uma curitibana que viajava 3 horas de carro só para chegar numa praia bonita de Santa Catarina, o que eu gosto de fazer no final de semana é ir para a praia, né? Já que eu moro numa cidade de praia, vamos ir para a praia. Eu cansei do frio, eu quero calor, eu quero aproveitar o que é de bom aqui. Então, para mim é praia, e se não é a praia, eu estou em casa também. Sou super caseira, concordo com a Letícia, eu passeio com a minha cachorrinha, eu faço coisas mais assim, Netflix, realidade. Vamos lá para a próxima pergunta. Agora, voltando, né, assim, vamos ao que, na verdade, ao que interessa. Contem pra gente um pouco como é que vocês chegaram até o trabalho atual de vocês
como a gente já falou, é uma das empresas que é o sonho de todo olê. E são empresas que contratam brasileiros, né? Nenhuma das empresas vocês são as únicas brasileiras, né? Tem brasileiros em todas as outras empresas, em todas as 3 empresas. Então, como é que vocês chegaram até o trabalho de vocês, a posição que vocês estão, né? Se vocês tiveram algum tipo de apoio de alguma instituição, por exemplo, o Vaim, ou se fizeram algum curso. Vamos começar então com a Fernanda agora. Ok. Bom, eu não tive apoio de nenhuma instituição. Eu consegui a entrevista no Movit porque a pessoa que eu ia substituir era um ex-funcionário meu em uma outra empresa. Então, a gente se conhecia também do Ulpan, a gente estudou juntos no Ulpan. Então, a gente se conhecia desde que a gente chegou em Israel, a gente se conheceu desde o início. Então, e a gente trabalhou juntos. Então, era uma pessoa que, além de um amigo, era também alguém que me conhecia profissionalmente desde que eu cheguei em Israel. Então, a gente acabou virando amigos, né, com o tempo. Mas ele não era brasileiro? Ele era brasileiro. Eu estava substituindo um brasileiro que trabalhava já no Movit, no departamento de operações. E antes da vaga abrir oficialmente, ele não me contou, mas eu senti, porque eu sabia que ele ia sair. Antes mesmo dele ter decidido que ele ia sair, eu já estava com aquela pulga atrás da orelha, ele vai sair, porque eu sabia que tinha razões muito específicas, não era por causa da empresa, mas por questões pessoais. Então, assim, ele ia voltar para o Brasil, então eu sabia que a vaga ia abrir. Então, assim, eu fiquei realmente no pescoço dele, assim, até ele me falar, já abriu, vai abrir, você vai me recomendar, você vai me indicar. Eu fiquei no pescoço mesmo dele e eu não fiz nenhum curso, mas eu trouxe comigo o que eu tinha ali de vantagem, é que eu já tinha 6 anos de experiência numa outra empresa, onde eu fazia já tarefas muito parecidas, utilizava os mesmos softwares utilizados pelo Movit. Eu tinha já experiência com um monte de coisas que eu ia precisar no meu dia a dia. Então, eu acho que foi assim, a indicação desse meu amigo e essa experiência de 6 anos numa outra empresa aqui em Israel, eu acho que foi o que selaram realmente a entrevista, né, para eu conseguir a entrevista. E eu tive que explicar porque eu estava me candidatando para aquela vaga, porque na entrevista eles viam que eu já trabalhava numa empresa em Herzliya, perto da minha casa, né? O Movit fica em Ness-Tzionah, é bem longe de Herzliya, né, para ir todo dia. Então, por que uma pessoa vai deixar um trabalho onde ela ganha super bem? Eu ganhava mais na minha empresa anterior, eu entrei no Movit recebendo menos, viajando todo dia, o meu título era menor, não, eu tinha uma equipe muito grande na nossa empresa, eu não tinha equipe nenhuma quando eu comecei no Movit, eu era sozinha, cuidando do mercado brasileiro. Então, assim, era para quem via, assim, é menos prestígio, né? Você está dando um passo para trás, por que você está fazendo isso? Eu digo, assim, que não é um passo para trás, foi um passo para trás para dar um impulso, entendeu? Eu conseguia pensar que a longo prazo, eu ia valer a pena passar por esse sacrifício de, poxa, viagem é uma viagem, o salário é menor, mas olha as oportunidades que tem aqui dentro. Eu sou a única agora no mercado brasileiro, não tinha mais gente trabalhando comigo. Então, na outra empresa, eu sabia o que eu tinha conquistado, não tinha mais. Depois de 6 anos, você entende até onde você consegue chegar. E eu vi que, para mim, tinha acabado ali. Então, para mim, foi dar aquele impulso. Eu dei um passinho para trás, mas foi para eu conseguir chegar mais longe depois. Foi essa a minha história. Quantas etapas você passou? Quantas etapas do processo seletivo? Você lembra? Pelo que eu me lembro, foram 4 entrevistas no total. Foram 4 entrevistas pessoais, né? Presenciais? Presenciais, todas elas. Teve uma com RH, teve uma com o fundador do Movit, teve uma com o meu gerente direto, daí uma outra com o fundador e o meu gerente direto, aí uma só com o fundador para fechar os detalhes do contrato. Uau, com ele para fechar o contrato? Foi com o fundador do Movit que eu fechei meu contrato. Uau! Porque ele estava muito receoso, ele não achava que
eu ia realmente dar esse passinho para trás. Ele achou que, será que ela vai gostar, vai querer, não vai começar infeliz? Eu acho que tem esse sentimento de, mas será que a pessoa, se ela dá esse passo, ela não vai se sentir mal? Ela quer fazer mais. E para mim, não, eu sabia que era uma questão de tempo. A gente começa pequeno, mas é uma questão de tempo. Tudo corre muito rápido numa startup. Então, E você não fez nenhuma prova? Porque uma das coisas que eu vejo aqui que tem muito são as provas, né? Eles fazem que eles chamam de home assignments, né? Isso. Na época que eu fiz, teve só um teste curto no próprio escritório, na hora, assim. Faz aí, era um exercício mais do que um teste. Só para ver como é que a minha cabeça funcionava. Mas hoje em dia sempre tem um home assignment e eu acho que vale a pena o home assignment. A gente consegue conhecer bastante cada candidato através do home assignment. Eu acho que vale a pena sim. Sim. Fazer. Legal. Depois a gente volta com algumas perguntas, que ainda tem algumas perguntas para fazer para você com relação à área que você trabalha, que eu acho que essa é uma dúvida também de outras pessoas. Mas vamos lá. Letícia, você pode compartilhar um pouco com a gente também? Como é que você chegou até a posição? Bom, eu encontrei o trabalho na Payoneer. Eu comecei, na verdade, como no Customer Care, 6 meses depois que eu já estava em Israel. Foi no começo de 2017. Eu pensei em fazer o Gvahim. Na verdade, eu até fui no primeiro encontro. Eu nem lembro porque eu não segui. Eu acho que eu resolvi, eu vou tentar um pouco sozinha, tentar networking, pesquisa sozinha. Se não der certo, eu vou continuar no Gvahim. Mas eu estive, sim, no primeiro encontro, mas ao ter encontrado um trabalho não foi relacionado com o apoio deles. Quando eu vi a vaga na Payoneer, que era para Customer Care, era um post no Facebook, nenhum dos grupos de trabalho, como que fala quem fala várias línguas? Trabalhos para poliglota, trabalhos em Customer Care, trabalhos para latinos em Israel. Eu entrei em todos os grupos possíveis no Facebook, aí eu vi que uma pessoa publicou, era na verdade a responsável pelo treinamento do Customer Care na Payoneer, e aí eu enviei meu currículo para ela. Ela me respondeu logo em seguida, perguntando se eu estava disposta a trabalhar em turnos, que às vezes precisava de trabalhar até à noite, às vezes à noite até de manhã. Sábado também? Sexta ou não? Também, sexta-feira. Sábado não, era opcional, na verdade, mas sexta sim, precisava trabalhar. Eu sei que eles têm opção para religiosos que não precisam trabalhar de sexta-feira. Eles te dão essa opção, mas a maioria das pessoas trabalham sim de sexta-feira, no Customer Care, pelo menos. Aí eu conversei com a treinadora, me ligaram para confirmar meu espanhol, porque era uma vaga para espanhol e inglês. Confirmaram meu espanhol, me chamaram para entrevista. Um pouquinho do processo na Payoneer, eu tive uma entrevista com o RH, eu tive uma dinâmica em grupo, tive uma prova em inglês e também um pouco relacionado com Customer Care, para eles verem assim como você reage, se você tem um dom para trabalhar com cliente. E depois do curso, que era 3 semanas, eu acho, o curso, eles fazem outra prova para ver se você realmente tá pronto para trabalhar sob pressão, que é super diferente Customer Care. Aí, ainda na Payoneer, a minha ideia era a seguinte, eu vim de cabeça aberta, eu falei, ok, eu tô indo para um país diferente, não posso me restringir a trabalhar só com economia, só com a área que eu já tinha trabalhado. Eu vim de cabeça aberta, quando eu vi essa oportunidade na Payoneer, eu sabia que era uma super empresa, e eu falei, quer saber? Eu acho que vale a pena. Vamos começar no Customer Care. Às vezes eu até gosto de área, ou pode ser uma ponte para eu mudar para minha área. E na verdade foi exatamente o que aconteceu. Eu trabalhei 1 ano no Customer Care e eles gostavam bastante de mim, viram meu progresso e aí aceitaram me transferir para a área financeira de pagamentos. Foi onde eu trabalhei quase 2 anos.
Depois de trabalhar 2 anos na área de pagamento, eu consegui esse trabalho na Fiverr, que é onde eu estou atualmente. Na Fiverr, eu vi a vaga publicada no LinkedIn deles e eu tinha um amigo que conhecia um amigo que trabalhava na Fiverr e ele que me recomendou. Eu já tinha aplicado para outras posições, mas nunca me ligaram. Nessa que me recomendaram, me ligaram. Aí eu tive uma entrevista por telefone com o RH. Depois dessa entrevista, fui pessoalmente, um pouquinho antes da corona. A segunda entrevista foi presencial com a minha chefe direta. Teve uma terceira entrevista com a vice-presidente de finanças e a última entrevista com o RH de novo. E eu comecei, na verdade, já no tempo que a gente estava de quarentena, o que foi mais curioso. O meu chefe, ele estava super receoso. Ele falou para mim, Letícia, se não der certo, você pode voltar para a gente, não tem nenhum problema, porque ninguém sabe o que vai acontecer com essa quarentena, com a corona, mas deu certo. Foi realmente muito corajosa. Sim. Foi um desafio, deu um medinho até o dia que eu comecei, de verdade. E aí você começou já de home office? Sim. E tendo treinamento tudo virtual? Tudo virtual. Muito legal. Vocês já voltaram para o escritório? Não voltamos, o CEO decidiu que até um momento que ainda tenham restrições de um número X de pessoas, de usar máscara e tudo isso, ele não vai obrigar ninguém a voltar. É opcional, pode ficar em casa até quando não tiver mais corona, e depois que não tiver mais corona, eles querem fazer uns experimentos de tentar uma parte em casa e uma parte do escritório, acompanhando a revolução do mercado de trabalho pós-corona. Sim, com certeza. Muito legal. Sim. Letícia, eu queria te perguntar uma coisa, assim, você veio, né, você contou um pouco, mas eu quero enfatizar porque eu vejo isso bastante, isso acontecendo bastante e eu vejo que é difícil, né? Você veio com uma bagagem, né? Você tinha experiência profissional, e você entrou como customer care, né? Que você tem que ficar o dia inteiro no telefone, falando com diversas pessoas e em português, provavelmente no fuso horário, né, do Brasil. Era em espanhol, na verdade, em espanhol. Em espanhol. Verdade, você falou. Como é que foi para você, assim, eu entendi que você estava com a cabeça aberta, mas assim, eu imagino, né, você que trabalhou na KPMG, né, e também quando você chega, eu sei um pouco melhor disso, porque eu trabalhei na Ernest, e eu também, eu mesma, quando mando meu currículo para Customer Care, as pessoas falam, você é overqualified, né? Sim. Então, assim, eu queria saber, assim, se você tem alguma dica, assim, alguma coisa escondida aí que você pode compartilhar com o pessoal. Então, eu acho que, na verdade, vem muito de inteligência emocional antes de inteligência intelectual. Quando eu cheguei em Israel, a minha prioridade era me sentir israelense. O mais próximo possível de um israelense. Então, eu não estava tão apegada à minha área. Eu acho que isso me ajudou muito, sabe? Não me sentir rebaixada, porque no Brasil eu era super reconhecida. Eu estudei na Unicamp, todo mundo sabe o que é Unicamp, todo mundo sabe o que é KPMG, aqui também, mas universidade principalmente, o prestígio que eu tinha era muito maior do que eu tive quando eu cheguei aqui. Então, quando eu decidi, assim, trabalhar com customer care, muitas pessoas me falaram, você tá se rebaixando, você tem que esperar mais, você tem que ser paciente, primeiro aprende hebraico, quando você tiver 100% no hebraico, com certeza você vai ter um trabalho de economista. Mas eu não queria parar a minha vida esperando que meu hebraico fosse bom. Então, o que eu dou de dica, assim, depende muito de cada um, na verdade. E cada um tem suas prioridades. Se você chega em Israel e a sua prioridade é falar hebraico fluente, vai por isso. A minha não era. A minha prioridade era ter uma vida
que fosse mais próxima de um israelense. Então, por que não trabalhar em customer care? Não é vergonha nenhuma. É um pouco mais difícil porque desculpa, às vezes eu esqueço a palavra em português. Trabalhar em shifts, trabalhar à noite, trabalhar no telefone. Depois que eu trabalhei no customer care, não queria que mais ninguém me ligasse. Mas eu acho que depende de cada um. A minha dica, assim, é você colocar todos os esforços possíveis na sua prioridade. Legal, legal. Sim, as coisas vêm com o tempo, sabe? Agora o meu hebraico tá super bom e eu tenho um emprego que eu gosto. Mas demorou muito mais do que demora para outras pessoas que focaram no hebraico no começo. Entende? Depende muito de cada um. Se você está preparado para trabalhar no customer care, eu acho que super vale a pena, principalmente se a empresa é boa. Se você vê futuro na empresa, eu acho que é um começo super, super gratificante para você saltar para outro departamento, que é o que acontece com quase todas as pessoas que trabalham com customer care em empresa grande. Tem que ser muito paciente. Acho que é o segredo. Legal. Obrigada. Imagina. Dara, você pode compartilhar com a gente um pouco como é que você chegou até o seu trabalho atual? Cheguei para fazer um estágio pelo Massá. Aí, na primeira... Desculpa se vocês estão ouvindo um barulho de obra, tem um vizinho que resolveu fazer alguma coisa agora. Mas eu cheguei acho que no primeiro final de semana eu encontrei uma amiga uma conhecida que trabalhava na Wix, ela me contou da empresa, eu nunca tinha ouvido falar, e aí eu falei, nossa, que legal, tipo, ficou na minha cabeça. Aí eu fiz o estágio por 5 meses, durante o estágio eu trabalhei de babysitter à tarde, porque o estágio eu não ganhava, eu fazia um dinheirinho nas horas vagas. Terminando esse estágio de 6 meses, eu vi uma vaga de português na Wix aberta, mandei, nem me lembro se responderam, tentei falar com essa pessoa que eu conhecia, nem me deu bola. Aí precisava de trabalho, comecei a trabalhar com telemarketing. Achei qualquer coisa que me deu trabalho. Trabalhei num lugar por um mês horroroso, que as pessoas bebiam. Sim, negócio que, tipo assim, eu chegava a chorar no banheiro, falando, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Sabendo que eu tava lá para só pagar minhas contas. Depois dessa empresa que eu fiquei um mês, eu passei para uma outra também de telemarketing, também, assim, que eu odiava, mas assim, sabia que lá na frente teria alguma coisa melhor. Tudo tem suas razões, eu acabei conhecendo meu namorado nessa empresa, que estamos juntos até hoje. Saí, daí isso foi 1 ano. Aí eu falei, bom, eu vou fazer aliar, fui para o Brasil. No final desse ano, vi de novo essa vaga da Wix aberta, mandei, nem me deram bola. Ok, aí fiz aliar, voltei para o Brasil, fiz aliar, decidi ir para o Mercascritar de Iranana, porque pensei assim, bom, o que eu preciso agora? Economizar dinheiro. O meu namorado morava em Tel Aviv, então eu falei, tá, vou ficar lá, de vez em quando, no final de semana eu venho. Fiz lá, trabalhei na Super Farm da Arrusa, porque eu queria estar num lugar que as pessoas falassem hebraico. Trabalhei de babysitter durante esses 6 meses. E aí, quando eu terminei tudo isso, eu vim para Tel Aviv, a gente se mudou para Tel Aviv, e eu vi de novo uma vaga na Wix de Customer Support. Mandei meu currículo, me chamaram para uma entrevista, fiz a prova. Não passei, fiquei super chateada. Logo, algumas semanas depois, apareceu a mesma vaga que eu tinha mandado umas 2 vezes, que eu até achava que era um pouco mais matim, que era de writer, escritora no marketing. Aí eu falei com essa menina de novo, falei, olha, falei com essa menina que eu tinha conversado no começo, assim, falado, olha, por favor, tá aqui meu currículo, ia ser muito legal, eu acho que tem tudo a ver. Aí ela falou, ai, tá bom, quer saber? Vem aqui, vamos conversar. Fui lá, a gente teve uma conversa que, como ela era uma conhecida, irmã de uma amiga minha, foi uma entrevista mais informal, assim, mas eu fui preparada para a entrevista.
conversamos, eu já conversei com a chefe dela, ela me ajudou também, ela me cantou uma bola, tipo, pesquisa isso aqui, vê o que que é localization, aí, tipo, já fui preparada, então ela me ajudou. Aí a mulher gostou, assim, daí depois disso ela me mandou uma prova, eu fiz, assim, acho que uns 3 exercícios, e aí depois, isso demorou, acho que uns quase 3 meses, todo esse processo. E aí, por último, eu tive uma entrevista com a RH, e aí eles anunciaram que eles iam me contratar. Só que eu tava, tipo, isso era antes dos Hagim. Aí eu só ia começar depois dos Hagim, aquela ansiedade, né, de, ai meu Deus, quero começar logo, e se eles desistirem. Eu assinei o contrato, continuei trabalhando num lugar que eu tava, assim, para fazer um projeto durante os Hagim. E aí, depois dos Hagim, eu comecei na Wix. Eu fiquei na minha vaga inicial 1 ano e meio. Depois desse 1 ano e meio que eu tive a oportunidade de mostrar meu trabalho, de participar de vários projetos, eu cheguei para minha chefe e falei que eu queria muito mudar para a vaga de parcerias, porque era o que eu gostava, o que eu tinha a ver, com o que eu tinha trabalhado no Brasil. E aí ela me apoiou, ela foi muito legal, assim, ela falou, tá bom, eu vou ver o que eu posso fazer. Ela foi falar com a chefe dela. Foi um processo que demorou quase 6 meses, de tipo, muito back and forth e muita paciência, assim, tipo, ela falava com isso, isso. Depois de quase 6 meses, eu continuando na vaga, eu comecei uma segunda vaga, eu trabalhei por algum tempo nas minhas 2 coisas, no novo e no antigo. Eu tive que rebolar. Rebolada. Foi assim, acho que eu imagino que acho que uns 3 meses que eu fiquei meio nos 2. E aí a minha nova chefe meio que tipo, tá, viu que eu era séria, que eu tava tipo, a gente tava se dando bem, e aí ela me ajudou a me livrar do primeiro, porque também tem todo o processo de você de achar outra pessoa, me livrar no bom sentido, tipo. Mas tipo, eu tava fazendo 2 trabalhos de 2 pessoas, uma pessoa só. E esse é o trabalho que eu tô hoje, que já vai fazer quase 2 anos, que é gerente de projetos e parcerias, voltado bastante da área de design e arte, que é parecido com o que eu fazia no Brasil. Então, foi mais ou menos isso, assim, eu acho que, olha, as pessoas, vocês podem me achar louca, mas eu acredito muito no poder de visualizar e de imaginar as coisas que a gente quer. Desde o começo que eu cheguei, assim, eu acho que foi quando eu já tinha saído do mercado escrita, que eu, assim, eu escrevi, eu estou compartilhando os meus maiores segredos. Eu escrevi no meu bloco de notas, eu trabalho na Wix, eu amo meu trabalho na Wix. Eu não tinha nem ido na entrevista. Eu fiz uma lista, eu via todo dia. Assim, eu acredito muito nisso. Claro que eu acho que a gente é a hora certa. Me demorou 1 ano e meio para me chamarem para uma entrevista. Então, não é só isso, não é só aquilo. Acho que é um conjunto de coisas. Ter paciência, porque também essa é a minha trajetória de, tipo, pedir para mudar para a vaga que eu acho que tinha a ver comigo. Demorou também. Eu tive que, sabe, aguentar umas. Trabalhei pra caramba. Fui um pouquinho, assim, acho que eles estavam me testando. Enfim, eu acho que, tipo, o que eu falo para todo mundo que vai fazer aliar venha com expectativas baixas e com o coração aberto para fazer qualquer coisa. Eu acredito que talvez tenha gente que fale, nossa, ela é nova. Realmente, assim, eu não tinha filhos, eu não tenho filhos. Tem muitas coisas que me impediam, mas eu acho que o céu é o limite. Tudo que a gente quer, eu acho que a gente pode conseguir, enfim, é o que eu penso na minha vida e eu acho que isso nunca acaba. Nossas metas a gente pode colocar num papel e imaginar e trabalhar e fazendo o trabalho de formiguinha e as coisas vão acontecendo como elas têm que acontecer. Acho que tem que também acreditar nisso, assim, o melhor, a cola e tovar. Foi mais ou menos Daniel essa escreveu aqui, o poder da palavra é o mais forte de tudo.
o que a gente fala, eu acredito muito nisso, assim, as coisas que a gente mentaliza, que a gente fala em voz alta, o universo está ouvindo, a gente tem que jogar para cima o que a gente quer. Então, eu fui assim antes de vir para Israel, eu sinto que as coisas, eu acredito muito nisso e é uma coisa que é de graça. E você não precisa contar para ninguém que você está fazendo isso. Isso é você Sim. com você. Enfim, eu sei que é um papo meio Haribo, mas eu acredito, eu gosto. Afinal, é Lamaló. Dara, eu peguei um pedaço aí que você falou que eu queria que você talvez abrisse um pouquinho mais. Você contou que você foi numa entrevista que não foi bem uma entrevista, foi uma coisa mais informal e você foi preparada. Como é que você se prepara? Como você se preparou? Como é que você se prepararia hoje para uma nova entrevista na Wix? Bom, nossa, acho que quando eu fui, o meu namorado, que é israelense, ele me ajudou, porque acho que um dia antes eu tava meio nervosa, daí eu falei, não sei o que, daí ele, vamos sentar aqui. Aí ele fez umas perguntas, eu respondi, ele, não, tá horrível, eu comecei a chorar. Daí ele me deu umas dicas, assim, né? Eu assisti uma palestra muito legal, que eu acho que foi até você que organizou. Não, foi, de branding. Foi, acho que você que me passou. Que ela fala assim, foi com duas moças umas semanas atrás de branding pessoal. E elas falam uma coisa muito... A Cláudia e a Ilana. A gente está em Israel. A gente tem que aprender não só hebraico, mas entender como os israelenses agem. Lógico, o que eu sei agora, eu não sabia há 5 anos atrás. Sim. É um aprendizado diário ser como os israelenses. O israelense não gosta de, tipo... O que eles mais falam é nu, tipo, yala, fala o que você quer falar. Então, a gente tem que, tipo, fazer um texto e cortar as coisas que realmente não importam, ir meio direto ao ponto. Eu acho que elaborar... na época, eu pesquisei bastante de entrevista. Então, assim, a pessoa, ela não quer saber o cargo que você teve. Ela quer saber... que problema que você resolveu na empresa? Qual foi a situação que você estava, que você, de alguma forma, passou por aquele problema e ajudou? Tipo, acho que a gente tem que... É meio storytelling, assim. E eu acho que eu tenho muito a aprender assim, sobre isso. Mas contar da sua trajetória, pescando nas situações que você se destacou de alguma forma. Então, eu falei assim, olha... Trabalhei no MASP, minha chefe ficou grávida, eu era estagiária, minha chefe ficou grávida, ela teve que sair e eu que fiquei responsável pela minha área. Então foi uma situação inesperada que eu acabei trabalhando com o diretor da empresa. Acho que isso foi uma situação que eu contei na época. Sei lá, coisas assim, tipo apresentar um problema e como você resolveu dentro da sua trajetória. Enfim, assim, tem isso são coisas que eu vi na internet, tem mil vídeos de currículo também, né, como escrever, a Luciana deu várias dicas legais. Hoje em dia, como eu me prepararia para uma entrevista, acho que assim, também pensando nisso, pensando na minha trajetória, em coisas que eu acho que aqui eu aprendi a importância dos números, data, aqui eles gostam de saber, e os resultados, sabe? Verdade. Eu acho que aqui nessas empresas de high-tech, tipo, eu vi um vídeo muito legal da Google, ela fez um vídeo de como escrever currículo, dá para ver no YouTube. E eles falam exatamente isso. Quando você vai falar quando você vai escrever, você escreve. Trabalhei no projeto X, onde eu, sei lá, captei X recursos e o resultado foi X%. Tipo, sabe? O que, números, sim, quanto. achievements, realizações, exato. né? Eles querem muito saber isso. Enfim, tô aqui pensando. E eu acho que pensar que cada um aqui tem uma história, não olhar para o lado, olhar para frente, olhar para você, não se comparar, sabe? Cada um tem a sua trajetória.
o que todo mundo fala, assim, como você pode se destacar? Qual é o seu diferencial? A gente tem um diferencial que veio do Brasil. Eu acho que eles amam que a gente largou tudo e veio sem a família. Eles acham um absurdo que a gente veio sem a família. Como assim? Sua família está no Brasil? Como assim? Só isso já é um diferencial muito grande para mostrar que a gente quer construir uma coisa, a gente tem coragem. Eu acho que isso é muito legal, de todos os Olim Hadashim. Então, chama muita Legal. atenção. Você acabou já entrando até na próxima pergunta, então vamos continuar com você. Quais são os diferenciais do brasileiro? Você falou do Oleh Hadash, qual que você acha que é do brasileiro? Bom, eu trabalho com vários brasileiros, eu acho que eles são muito competentes. Bom, primeiro que eu acho que os brasileiros são muito queridos onde quer que eles vão. Todo mundo ama brasileiro nessa terra. Não conheço ninguém que teve algum problema com brasileiro. É uma energia muito legal. Eu acho que o Brasil ele é um mercado muito importante para qualquer empresa. O brasileiro é completamente ligado na internet, nas redes sociais. Por mais que não seja um país super rico, não tem problema, porque as empresas acabam fazendo uns valores mais baixos lá, assim. Tem muita gente conectada, então é interessante. E pessoalmente, eu acho que tem isso, assim, do brasileiro ter uma característica leve e... não sei, eu acho que a gente tem jogo de cintura, a gente, tipo, não deixa a peteca cair, a gente passa por tanto problema, graças a Deus, não tanto não tanto a comunidade judaica, a gente até está numa posição privilegiada comparada ao resto do Brasil. Mas mesmo assim, a gente vê muita coisa, a gente sabe da realidade do nosso país. Então, não sei, acho que o brasileiro não tem medo de trabalho. Acho que todo mundo tem, vamos fazer isso aí. E é parecido com o israelense. Os israelenses também têm uma coisa assim, sem muita formalidade. Acho que tipo, tem várias coisas que são bem matímicos israelenses. Ainda mais o Wix que fica ali no Namal, né? No porto. Imagino que o pessoal deva ir de bermuda direto, os homens, Sim. né? Tem um cara que eu trabalho lá há quase 4 anos. Todas as vezes que eu vi ele na minha vida, ele tá de shorts, chinelo e regata, no inverno e no verão. Eu não acredito nesse homem. Eu nunca vi ele com outra roupa, mas é o único. Mas o dono também vai de chinelo, de bermuda. É bem informal. Legal. Fernanda, Bom, na sua opinião, qual é a diferença do brasileiro no mercado israelense? eu super concordo com o que a Dara falou com relação ao brasileiro em si, como os israelenses veem os brasileiros de forma geral. Mas eu falo que, assim, diferencial depende da vaga para a qual você está se candidatando. Por exemplo, só saber o idioma geralmente não é suficiente, sabe? Nem para trabalhos de tradução é suficiente saber só o idioma. Porque até tradutores precisam de experiência para serem bons tradutores, entende? Então, se você está procurando emprego ou se candidatando para vagas para as quais você não tem experiência, eu acho que, a não ser que a posição seja júnior ou de estágio, talvez você vai precisar se adaptar bastante ainda, até começar a se destacar. E eu acho assim, a gente tem que se lembrar que, frequentemente, quem faz essa seleção dos currículos, a inicial, nas empresas, é alguém da RH da empresa, que tem lá a lista de requirements, né, as exigências para o cargo. E assim, se você não marca ali as caixinhas, você já não passou a primeira filtragem, entendeu? Por mais que você saiba português e a vaga necessita de um brasileiro que fale português, você tem que entender a vaga para a qual você está se candidatando e se você tem algum diferencial ali para apresentar ou não, entende? Aham. Da outra vez eu queria te fazer essa pergunta, aproveito e faço agora, se você puder explicar um pouco o que é a área de operações no Moovit. É muito complicado, é para ir até 9h30 essa chamada.
Tão complicado assim? É bem complicado. Eu vou tentar resumir. Tem 4, porque operações em cada empresa é bem diferente. Quando a gente fala de operações. Então, para o Movit é específico do Movit. E o nosso departamento cuida de 4 áreas principais. Tem atendimento ao usuário do app. Tem o relacionamento com a nossa comunidade de voluntários. A gente tem uma comunidade imensa de editores no mundo todo. A gente está em contato com eles diariamente. A gente administra as comunidades. A gente tem a parte da comunicação com o usuário. A gente escreve muito conteúdo, tudo que tem a ver com notícias sobre o transporte, mudanças no transporte, mandar notificações relevantes para os usuários. E não, a quarta parte é a questão da melhoria dos dados, né? Porque a equipe de operações faz o Movit funcionar. Então, se a gente está falando do aplicativo, o que faz o aplicativo funcionar, né, por trás? Então, os dados mesmo que alimentam. Então, a gente que tem que cuidar e lançar novas cidades e abrir novos países e fechar, sabe, parcerias com operadores do trânsito, do transporte. Então, assim, é bastante coisa, é bastante. Explicar realmente tudo que a gente faz é difícil, mas é tudo que faz o Movit funcionar realmente para quem está usando. Muito legal, muito legal. Obrigada pelo super resumo. É um resumão mesmo. Letícia, e para você, qual é o diferencial do brasileiro, você acha? Quando a gente fala de Brasil, eu penso mais de latino também. Para mim, não tem tanta diferença latino e brasileiro. Eu acho que nosso grande diferencial, como a Dara mencionou, é a dinâmica que a gente vive na América Latina. Não só de trabalho, mas tudo que envolve a sociedade, tantas dificuldades que você precisa ter tantas qualidades para saber lidar com isso. Eu acho que essas qualidades fazem um diferencial enorme quando você busca trabalho e vê que você é sério, que você é profissional, que você tem uma trajetória, como você sabe lidar com os problemas. Eu acho que é um grande diferencial, se comparado com o israelense, mesmo sem ter o idioma. Por isso que eu sempre falo para os meus amigos, idioma não precisa ser um medo, se você não tem um hebraico ainda quando você chegar aqui. Mas aí muitas vezes é fazer o caminho que você fez, né? De dar alguns passos para trás, pegar um trabalho mais simples, numa empresa legal, né? E investir Sim, nesse período. claro que a gente tem que ter consciência. Para algumas vagas, você está competindo de um patamar que é unfair, não é... Como que fala? Justo, injusto. Um patamar injusto. Eu chego aqui, economista, eu falo inglês. Eu estou competindo com israelense, que já sabe lidar com a cultura israelense, que é economista, que fala inglês e que fala hebraico. Entende? É muito desigual o começo. Mas, como eu disse, se você mostra o que você realmente é bom e sabe fazer, e sabe controlar, e sabe passar por cima e alcançar resultados, que foi o que a Dara mencionou, eu acho que você acaba se igualando, sabe, com o tempo. É só não ter medo. Eu vou só te consertar, passar por cima não é uma coisa boa. Eu entendi que você quis falar, Não, dar a passar por volta, cima da dar a volta por dificuldade. cima. A volta por cima, perdão. Passar pelas dificuldades, sem passar por cima de ninguém. Bom, a última pergunta, vamos tentar fazer bem rapidinho, porque eu acho que é bacana a gente deixar um tempinho aí para as perguntas, para o pessoal também falar um pouco. Uhum. Se vocês puderem explicar para a gente como é que funciona o programa de indicação de amigos, né? Que aqui chama o Haver Mevir Haver. Como é que é em cada uma das empresas? Eu sei que depende de empresa, como é que é na Fiverr, na Wix e na Movit, vocês recebem um bônus por pessoas que entram, vocês assinam o nome de vocês dizendo eu garanto que essa é uma pessoa que vai entregar o trabalho, quais são os medos que uma pessoa que trabalha, né, nessas empresas
enfrenta no momento que recebe, eu imagino que vocês devam receber muitos brasileiros falando com vocês, né? Pelo LinkedIn, principalmente. Então, queria que vocês compartilhassem um pouquinho sobre isso. Acho que agora vamos começar com a Fernanda, então. Então, né, Carol, a gente tem sim o Haver Me Vie Haver, a gente tem um programa onde se a pessoa que você indicou é contratada e permanece na empresa por pelo menos, né, 3 meses, realmente a gente recebe uma grana por isso. Então, é um fator que motiva ali você a indicar pessoas, né? Então, quando eu estou recrutando, eu valorizo muito, sabe, indicações de outros colegas de trabalho. Eu acho que faz sentido a empresa dar preferência para quem é indicado, porque a indicação é a tua oportunidade de conhecer muito mais aquele candidato, sabe, obter muito mais informação sobre ele. Então, como eu expliquei no início, eu fui contratada porque o meu chefe pôde fazer 1 milhão de perguntas, e ele fez sobre mim ao meu amigo que estava me indicando. Todo dia, ele ficou tão na dúvida, ele tinha 2 candidatos que ele gostou, eu fiquei sabendo, né? Que ele estava também gostando de uma outra pessoa muito mais descomplicada, que não pediu salário tão alto, que não morava tão longe. E foi esse meu amigo respondendo 1 milhão de dúvidas que meu chefe tinha, quando me entrevistou, que acabou me dando essa chance. Então, assim, vale ressaltar que, assim, não é qualquer indicação também que vale ouro, né? É lógico que se eu vejo que se a pessoa que está indicando não conhece bem a pessoa, é só um contato do LinkedIn, e nunca trabalhou com a pessoa, não conhece a pessoa num contexto social, não, se é só uma pessoa meio distante, eu vou tratar aquele candidato como um candidato padrão, não vou, eu ponho na balança, ok, essa indicação vai me ajudar a conhecer esse candidato melhor, vai me dar mais informação, vou conseguir, ainda mais se eu gosto da pessoa, né? Se você gosta do seu colega de trabalho que está dando a indicação, é um bom sinal que ele vai indicar alguém também que tenha um espírito que leve o trabalho de forma parecida com o dele. Então, assim, eu acho que vale a pena, sabe? A indicação, essa coisa da indicação, a gente só tem a ganhar, é uma oportunidade para você conhecer ainda mais, porque nas entrevistas, por mais que sejam várias etapas, muitas vezes você ainda não consegue conhecer a pessoa. É muito rápido, você acaba assumindo e deduzindo muitas coisas. Com uma indicação você consegue, sabe, tirar suas dúvidas. Eu acho bacana. Sim, legal. Dara, como é que é lá na Wix? Não tem nenhum programa. Acho que também pelo tamanho da empresa e muita gente mandar, eles não vão pagar para as pessoas. Tem tanta gente que manda que eles nem precisam. Adoraria. No meu caso, foi uma pessoa que eu conhecia, que me chamou para mim para entrevista, né? Quando eu fui. Eu já mandei meu currículo muitas vezes para um e-mail que eu sei que eles costumam olhar, porque porque tá vendo um e-mail de uma pessoa de lá de dentro. Então, depois de um tempo, eles me respondem, rolou, não rolou. Então, tem vezes que eles nem respondem para mim, não é nada pessoal. De todas as pessoas que eu já mandei, uma pessoa foi contratada até hoje. Quando é uma coisa entre os brasileiros, aí é diferente, porque aí eu tenho todos os brasileiros, eles acabam soltando, vai ter uma vaga, eu acho que aí é mais fácil. Já entrando nisso dos brasileiros, e que acho que é uma coisa que a Letícia falou, não lembro se foi a Letícia ou a Fernanda, desculpa. Acho que foi a Fernanda. Em relação ao português. E eu concordo. Não é porque você é brasileiro que você vai ser matimo para vaga. E você tem que lembrar que, assim, tem, sei lá, 20 brasileiros que trabalham lá. Então, 20 brasileiros vão ler o seu teste, o seu currículo. A gente recebe muita coisa errada em português. Erro gramatical de gente que quer trabalhar e numa vaga de línguas. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Porque se você está falando que você quer trabalhar numa vaga de conteúdo e vem erro de português, às vezes uns erros bem básicos que a pessoa não prestou atenção, assim, isso é
nossa, isso assim, acabou, entendeu? Tipo, os brasileiros já olham e falam, ah, vírgula errada. Ah, putz, tem tipo, vários juízes lá que estão prontos para, afinal, são as pessoas que vão trabalhar com você para fazer essa vaga, para esse cargo. Então tem que tomar muito cuidado com vagas em português. Outra coisa que eu sugeriria é tomar cuidado para não mandar para várias vagas diferentes no site, porque essas empresas grandes, devem ter um sistema de vagas que aí a hora que ela joga o seu nome, ela vê, já mandou para customer support, já mandou para isso, já mandou para isso. Eu já ouvi gente falando, tipo, tô vendo aqui que você mandou para 3 vagas diferentes. Por quê? Isso dá uma queimada. Então, tem que tomar cuidado com isso também. E que mais que eu queria falar? Eu ia falar mais uma coisa, mas eu esqueci. Mas, enfim, eu acho que não tem nada de programa. Não sabia, juro que eu achei que na Wix tinha. Não tem. Lembrei que eu ia falar. Isso é uma coisa que é uma teoria minha, nunca ninguém me provou isso, mas coisas que eu observo. Eu sinto, e eu não quero desmotivar ninguém, eu acho que, como eu falei antes, tudo é possível, mas assim, eu percebo que vagas que não são idioma, são vagas gerais, primeiro eles contratam israelenses. Tipo, porque assim, finance, todo esse tipo de coisa que você vai lidar no dia a dia, assim, sei lá, tudo que não seja de idiomas, eu sinto que a preferência acaba sendo israelense. E depois disso, se você não é israelense, você tem que ser extremamente fluente em hebraico. Que não é meu caso. Em hebraico? Porque tipo, até eu conheço gente que trabalha em vagas que entraram na Wix sem ser uma vaga de português, brasileiros, mas são pessoas que são fluentes em hebraico. A maioria dos brasileiros que hoje trabalham na Wix em vagas que não são de português é porque começaram no português e acabaram mudando com o tempo, que é o meu caso também. Enfim, eu acho que a gente tem que lembrar que é Israel. Eu tenho essa teoria que eu acho que, tipo, querendo ou não, Olim Hadashim, legal, mas eles querem... É difícil competir com uma pessoa que fala hebraico. Não dá para comparar, é mais fácil. Mas, enfim, é só uma coisa que eu observo. Tanto que esse cara que foi contratado é israelense. Não é nada oficial, totalmente off the record. Eu acho que é uma coisa que eu observo. Então, é mais fácil entrar por uma vaga de idiomas e se você for aplicar, que seja uma coisa matim. Se não, assim, sabe, fica de olho, espera. Enfim, acho que é mais isso. Obrigada. Letícia, e você? Como é que ela... Acho que você pode, se você quiser, ficar à vontade de falar um pouco da Fiverr, um pouco da Payoneer. Na verdade, os programas de referência da Payoneer e da Fiverr são bem parecidos. Tem sim uma gratificação, se a pessoa que você indica fica na empresa pelo menos 3 meses, se eu não me engano. E no momento que você indica alguém, tem várias perguntas dizendo se você conhece a pessoa pessoalmente, se você já trabalhou com a pessoa. Eu acho que daí eles filtram, como a Fernanda explicou, o que é considerado assim na hora de balançar a importância da referência. O que eu sinto, eu acho que depende muito da posição que você está na empresa. Posições mais altas, o RH tende a considerar muito mais a sua referência se você conhece a pessoa pessoalmente e se você já trabalhou com a pessoa. E claro que vai ser a sua responsabilidade. Vão te ligar, vão te perguntar, olha, você confia na pessoa realmente? Ela se enquadra para esse cargo? Nossa, e daí, então você praticamente assina embaixo, né, pela pessoa, né? Sim, eu sei porque quem me recomendou na Fiverr falaram muito com ele.
Então, é assinando embaixo mesmo. Eu recomendo, como tem essas perguntas, eu recomendo qualquer pessoa que me pede, inclusive por LinkedIn, mas aí eu escrevo na opção não conheço pessoalmente e nunca trabalhei com a pessoa. Mas é assim, só para dar um pouco a minha opinião, que a Dara mencionou, sobre idiomas, o que eu senti como experiência própria é que no começo, quando a pessoa chega em Israel, sim, interfere muito você saber português ou outras línguas. Porém, quando você já tem uma experiência em Israel, porque aqui eu sinto que de verdade eles se importam muito com referência, eles ligam para as referências que você coloca no currículo, o que é muito difícil fazer com referência no Brasil, que eles não sabem se é verdade, se a pessoa é só seu amigo e está mentindo. Então, se você já tem experiência em Israel, eu acho que não importa idioma. Eu vejo muito na Payoneer e principalmente na Fiverr, que não se importam com o hebraico. Eu fui na entrevista, todas as entrevistas que eu fiz foram em inglês, nunca me pediram hebraico, e agora eu falo assim tudo em hebraico, que é muito específico, ainda prefiro em inglês, mas assim, não foi um requisito. E a minha posição não tem nada, nenhuma conexão com idiomas. É uma posição de finanças. Era isso que eu ia falar, que a sua posição é interna, né? Sim. Não é de línguas. Mas você começou por conta da língua, né, na Payoneer, e aí foi para a área que você queria. Uhum, eu acho que é uma porta de entrada, se você tem o português, espanhol, inglês, com certeza é uma porta de entrada para o mercado. Se você chega só com português, sem inglês, aí sim eu acredito que vale a pena focar no hebraico para conseguir um trabalho melhor. Sim, verdade. Qual a média de idade das empresas? São empresas jovens que focam em pessoas jovens? Na Payoneer, no Customer Care, eu senti que tinham mais pessoas jovens, se comparado com áreas que não são relacionadas a idiomas. Agora, na Fiverr, eu não senti nenhuma diferença de idade, tem todas as idades. Inclusive, entrou uma pessoa no meu time agora que é bem mais velho do que eu. Eu acho que não focam nessa questão. O que eu achei super legal da Fiverr. A Payoneer também, mas como eu estive tanto tempo no Customer Care, eu sentia que tinha um pessoal mais jovem. Talvez faça sentido em saber várias línguas, né? Que na América Latina, na minha opinião, pelo menos, ainda é meio nova a questão de saber vários idiomas. Então, talvez influencie um pouco. Mas se não é relacionado com a língua, não sinto essa diferença. Da questão se vocês usam hebraico no dia a dia, né, de trabalho, e como é que é nos momentos daqueles breaks, né, o cafezinho, o almoço, o pessoal fala que língua? Bom, eu posso dizer que eu diariamente falo 4 idiomas no Moovit, depende com quem que eu estou falando. Minha equipe é da América Latina, então eu falo espanhol e português com a equipe, hebraico com os israelenses, eu vejo que ajuda, facilita na comunicação, eles te tratam melhor, eles te entendem melhor. Não é todo israelense que se sente super à vontade no inglês, por mais que falem inglês bem, muita gente tem vergonha, então eu vejo, se o israelense prefere hebraico, vamos lá, hebraico, não tem problema nenhum. E inglês, de forma geral, toda a comunicação interna é inglês, os e-mails, né, e tudo mais, reuniões. Então é poliglota mesmo. Dara, eu acho que você já falou um pouquinho, né, que você usa bastante hebraico, né, no dia a dia. E na hora do almoço também é tudo em hebraico? Então, a comunicação da empresa é em inglês. Eu entrei na empresa, fiquei quase 2 anos numa vaga em português com o meu time, com uma pessoa de cada lugar do mundo. Então, a gente falava inglês entre a gente, mais internacional. E desde que eu estou nessa vaga atual, todo mundo é israelense. Então, até então, eu falava inglês a única. Até que nessa quarentena que eu passei no Brasil, me deu
5 minutos que eu falei, chega, eu não posso mais ficar falando inglês, senão eu nunca vou aprender essa língua. E eu voltei, tipo, falei, não, agora eu vou falar em hebraico. E é como a Fernanda falou, eu acho que os israelenses preferem, obviamente, falar hebraico. A cada 5 palavras, se você... Assim, é melhor falar hebraico. Eu não me considero 100% fluente, mas eu serei. Então, tem que ir tentando, tem que ir falando. Eles acham legal que você está tentando falar. Eu falo isso pra mim, assim, não tem que parar de ter vergonha e falar, senão a gente nunca vai aprender essa língua. Para mim, o que deu certo foi fazer o Ulpan. Eu fiz até o Gimel Plus. E realmente, só aí que eu comecei a soltar e ter mais confiança, né, no meu hebraico. Agora eu tive meio... como eu falei, no Brasil eu fiquei meio, ai, que saco, eu sinto que eu não falo hebraico, isso vai fechar minhas oportunidades no futuro. E aí conversei com uma pessoa, ela falou, Dara, em vez de você pensar na quantidade, você tem que pensar na consistência. Pega 10 minutos por dia e usa o Duolingo, que é de graça. Aí na hora que ela falou, eu falei, tá, nunca tinha dado bom. Comecei a fazer lá 10 minutos por dia de Duolingo. Nossa, mas me deu um gás. Lá mesmo eu já estava fazendo reunião, comecei a soltar uns hebraicos. Eu acho que a gente tem que parar de achar que porque não vai conseguir parar e fazer hebraico e parar e fazer ulpan. Eu também já fiz 500 ulpans e fico sempre nessa. Então, eu sugiro isso para, não sei, assim, pega 10 minutos por dia, fecha um horário para você ir lá. Porque a gente acha que é fácil, mas na verdade a gente acaba lendo. A gente não lê muito hebraico, a maioria das pessoas não tem o hábito de ler jornal. Então, no Duolingo você acaba lendo as palavras, fala em voz alta. E isso tem me ajudado bastante, assim, de tipo, meio que me soltar mais e ter menos vergonha. Eu sugiro, assim, para quem está começando, tem me ajudado. Legal. Letícia, e você? Como é que é o dia a dia? Na Pioneer eu falava vários idiomas. Eu falo muito pouco português em Israel desde que eu cheguei. E por isso que meu português está super ruim. Às vezes eu esqueço palavras. Desde que eu cheguei aqui, eu decidi, eu não quero ter tanta amizade com brasileiros, nenhum preconceito, mas eu sabia que isso ia barrar o meu aprendizado da língua. Desde que eu cheguei, que eu estava no UPAN, eu decidi, eu não vou ficar falando inglês. Eu chegava nos cafés e falava em hebraico, tudo errado. Ficavam dando risada e me respondiam em inglês e eu continuava em hebraico. O meu método foi esse. Eu fiz o UPAN, na verdade, só por 6 meses. Os pais do meu marido me ajudaram muito. A mãe dele é fonoaudióloga. E ela sempre me corrige, até hoje, de um jeito muito legal, mas que me ajudou muito. E técnica, eu acho que vale muito a pena depois sempre falar sem ter vergonha nenhuma e pedir para as pessoas me corrija. Não fala, me corrija se eu tiver algum erro. Está aberto para feedback. E também começar a assistir coisas em hebraico. Me ajuda muito a assistir série, mesmo sem entender. Falda, por exemplo, assisti a 3ª temporada, tudo em hebraico, em árabe. Tem uma parte em árabe. Conseguia ler só a primeira legenda, a segunda ficava para o entendimento, assim. Eu acho que a maior dica é não ter vergonha. Ninguém é melhor do que você. Fala em hebraico e continua em hebraico, mesmo que te responda em inglês, que israelense adora treinar o inglês com a gente. Não, muda para o inglês. Eu uso bastante. Hebraico, muda para hebraico. Na Pioneer, quando eu estava no Customer Care, eu falava muito em várias línguas, espanhol, inglês, hebraico com israelense. Depois que eu mudei para a área de pagamentos, tudo era em inglês, comunicação, mas todos os israelenses do departamento falavam em hebraico. E na Fiverr agora eu estou usando muito. Tudo é daily meetings, é tudo em hebraico. A apresentação é em hebraico, mas quando chega na minha parte, a apresentação ainda eu não me sinto tão, não segura, mas eu tenho medo, assim, de não saber me expressar por ser tão específico. Aí eu faço hetzi.
A Cíntia perguntou aqui, para quem já tem experiência em Israel, mas não conhece ninguém que trabalhe na empresa, qual a real chance de ser chamado para uma entrevista que não seja entry-level job? Na opinião de vocês, claro. Escreve uma cover letter muito boa, explicando por que você se sentiu atraído por essa vaga. Você não precisa conhecer alguém dentro da empresa. Não é só indicação que contrata. Ajuda, mas não é só indicação. Então, assim, se você dá uma revisada no teu currículo antes de enviar, pensa no que a gente falou aqui, acho que foi a Dara que comentou, que foca nos achievements, né, nas realizações, mostra exatamente o que você consegue fazer, mostra os resultados que você vai conseguir trazer. E a cover letter faz um diferencial, sim, porque quando você está lá fazendo um screening, né, de currículos, e muita gente tem alguns dos requisitos, mas no final você quer alguém que basicamente seja perfeito. Então, você só ter alguns requisitos não é suficiente. Então, se você acha que você não preenche todos, escreve uma cover letter explicando por que você tem essa conexão com a vaga. E por que você acha que sim, vale a pena que te conheçam. Se você gosta muito da empresa e da vaga, vale a pena sim gastar esses 5 minutos e escrever a cover letter. Mesmo que falam que aqui a cover letter não é tão usada? Eu leio, né? Sempre que chega com um cover letter, eu leio, e já teve casos que eu deixaria passar se não tivesse a cover letter, e foi a carta que me fez mudar de ideia. Legal. Tara? Alguma... eu concordo com a Fernanda. Como eu não contrato, eu não tenho muita experiência com isso, mas o que ela falou, concordo. Carol, posso só dar uma dica, que é o que eu Óbvio. usava bastante? Eu já fui chamada para várias entrevistas sem ser Payoneer Fiverr e sem ser entry-level job. A minha tática era pagar o LinkedIn Premium, conseguir mandar várias mensagens. Eu pesquisava, por exemplo, tem uma vaga de analista de pagamentos na empresa X. Eu pesquisava as analistas de pagamento na empresa e mandava mensagem para elas contando minha história. Olha, eu sou do Brasil, tenho experiência com isso, já trabalhei nisso. E você poderia mandar meu currículo? E várias pessoas já mandaram, mesmo não me conhecendo. Segunda tática é RH no LinkedIn, e terceira é chefiar e gestor da área de pagamentos. Eu mandava várias mensagens com currículo e contando historinha, tipo cover letter. Eu acho que super me ajudou. Já me chamaram muito para entrevista que no final acabei não gostando ou não passando para as próximas fases, mas me chamaram. Legal. Então, você fez esse investimento, né, no LinkedIn, que é caro, né? A gente já discutiu isso aqui, carinho. Legal. E você vê que tem muita gente que te responde? Bastante. Muito mais do que as pessoas imaginam. Mas é um trabalho árduo. Você senta por horas e search em todo mundo e conversando com Deus e o mundo. Legal, legal. Bom, pessoal, a gente podia continuar aqui muito mais tempo, tem um monte de outras perguntas, mas já está tarde, né? Vocês trabalham amanhã. Queria agradecer de novo. Quê? Eu ainda vou trabalhar, não se preocupa, não. Uau, uau. Queria agradecer de novo, de verdade. Não é de jeito nenhum, né? Eu imaginei que seria até difícil convidar, né, pessoas que trabalham nessas empresas, porque muitas vezes é uma relação complicada, né, com as pessoas que estão procurando emprego e quem está trabalhando nessas empresas. Então, assim, eu quis fazer uma coisa bem, né, assim, a Fernanda até deu um feedback super legal. Nossa, tá super leve essa conversa. De verdade, obrigada, assim, não é Muvan Melav, né, como se fala em hebraico.
De jeito nenhum. Então, obrigada de novo pela participação, por vocês doarem um pouquinho do seu tempo aí para a comunidade. Alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente fechar? Só realmente agradecer mesmo. Queria te conhecer já fazia bastante tempo, Carol, que a quarentena também não ajuda, mas foi muito bom também conhecer caras novas. Eu achei que eu ia conhecer muita gente na chamada hoje, na verdade não. Então, dá para ver que sempre dá para aumentar um pouco do networking. Tem bastante brasileiro nesse país, muito mais do que a gente pensa. Então, foi muito bacana. Obrigada. E tem muito profissional bom que muitas vezes não está sabendo usar esse jogo de cintura que vocês, né, demonstraram aí para gente ao longo dessas horas aí que a gente está junto. É aprendizado, né? Eu acho que também quando vocês chegaram aqui, vocês também não tinham muita coisa clara, né? Todos vocês contaram, né? Uma história que não foi tudo muito rápido, né? Vocês tiveram que batalhar. Leat. Foi o que eu mais ouvi quando eu cheguei aqui. Leat. Tá ótimo, pessoal. Obrigada. Foi muito legal. Eu adorei também. E é isso. A gente se vê, então... Daqui a 2 semanas tem o próximo encontro. Carol, muito obrigada. Eu só queria dizer que qualquer pessoa que tiver perguntas, não só relacionadas a trabalho, relacionada a hebraico, e qualquer coisa, fique à vontade de me contatar. Legal. Se eu tivesse essa live quando eu cheguei aqui, eu estaria super feliz. Exatamente o que eu falo. Eu também falo a mesma coisa. Que é o que o corona fez de bom para o mundo, juro. Eu consigo ver, assim, coisas... Óbvio, tiveram coisas horrorosas com o corona, mas essa facilidade toda, né, do virtual ficou muito boa para a gente, né? Então, tá bom. Obrigada.